As amigas divorciadas da minha esposa a convenceram a encenar uma pegadinha de caso extraconjugal falso comigo para me testar e me tornar mais atento, mas o tiro saiu espetacularmente pela culatra quando, em vez disso, optei por pedir o divórcio. Minha esposa Sara e eu estamos casados há 8 anos, e as coisas têm sido boas, não perfeitas, mas boas. Ambos trabalhamos em período integral, temos nossas rotinas, nossos planos de fim de semana e encontros românticos talvez uma vez por mês, quando não estamos muito cansados do trabalho. Eu achava que estávamos indo bem, talvez não como na fase de lua de mel, mas bem como um casal normal, onde vocês se sentem confortáveis um com o outro e não precisam estar grudados a cada segundo do dia, mas aparentemente, Sara vinha conversando com suas amigas divorciadas sobre nosso casamento, e elas vinham enchendo a cabeça dela com todo esse lixo sobre como eu não sou atento o suficiente, nem romântico o suficiente, e como ela precisa me fazer lutar por ela, ou alguma bobagem ridícula do tipo. E estou descobrindo tudo isso depois do ocorrido, o que torna tudo ainda pior, porque enquanto eu passava por um inferno literal pensando que minha esposa estava me traindo, ela planejava todo esse esquema elaborado com suas amigas amarguradas que não suportam que outra pessoa possa ter um casamento decente. Começou há cerca de 6 semanas, quando Sara começou a agir diferente. Realmente diferente. De repente, ela estava trabalhando até tarde o tempo todo e chegando em casa com um olhar culpado, mas também meio excitado e secreto. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela ficava vaga e mudava de assunto. Começou a se vestir melhor para o trabalho, a demorar mais para se arrumar de manhã e a usar perfume, coisa que nunca fazia para ir trabalhar. No começo, pensei que talvez ela estivesse planejando uma surpresa para mim ou algo assim, porque nosso aniversário está chegando em alguns meses, mas então ela começou a receber mensagens em horários estranhos. Pegava o celular rapidamente quando vibrava e o virava com a tela para baixo. Quando eu perguntava quem estava mandando mensagens tão tarde, ela dizia que era só coisa do trabalho ou a irmã dela, mas ficava toda agitada e na defensiva. Depois teve a noite em que ela chegou em casa quase meia-noite e disse que tinha saído com as amigas, mas cheirava colônia masculina e o batom dela estava borrado. Quando perguntei sobre isso, ela disse que devia ter abraçado alguém ao se despedir, mas não conseguia me olhar nos olhos quando disse isso e eu não sou idiota. Sei como é quando alguém esteve beijando outra pessoa. Comecei a prestar mais atenção depois disso, e os sinais só foram se acumulando. Ela atendia ligações no outro cômodo e desligava rapidamente quando eu entrava. Estava lavando roupa com mais frequência e agindo de forma estranha, como se não quisesse que eu visse certas peças. Tomava banho assim que chegava do trabalho, o que nunca costumava fazer. E vivia mencionando um cara novo no escritório dela chamado Jake. O quão engraçado ele era e como ele a havia ajudado com algum projeto. A história do Jake realmente me incomodou, porque ela o mencionava na conversa, mas depois se corrigia e mudava de assunto. Quando eu perguntava mais sobre ele, ela ficava toda esquisita e dizia que ele era apenas um colega de trabalho, mas já tinha me contado coisas demais sobre ele para ser só um colega qualquer. Ela mencionou que ele dirige uma motocicleta, que é recém-divorciado e que gosta muito de escalada. Todos esses detalhes pessoais que você normalmente não sabe sobre colegas de trabalho aleatórios. Tentei conversar com ela sobre o quão distante ela estava agindo, e ela simplesmente me dispensou, dizendo que eu estava sendo paranoico, que estava apenas estressada com o trabalho, cansada e precisava de um pouco de espaço, mas quanto mais espaço eu dava, pior ficava. E mais óbvio se tornava que algo estava acontecendo e eu não sou do tipo que enfia a cabeça na areia e finge que está tudo bem quando claramente não está. O ponto de ruptura foi há 2 semanas, quando ela disse que ia jantar com a irmã, mas então eu vi a irmã dela no supermercado e quando mencionei que Sara deveria estar com ela, a irmã dela fez uma cara de confusa e disse que não tinha feito planos com Sara. Foi aí que tive certeza de que ela estava mentindo para mim e provavelmente se encontrando com esse tal de Jake. Confrontei-a quando ela chegou em casa naquela noite e perguntei diretamente se ela estava tendo um caso. Ela ficou muito chateada, começou a chorar e a dizer como eu podia pensar isso dela, que me amava e nunca me trairia, mas ainda assim não conseguia explicar onde realmente tinha estado ou por que tinha mentido sobre estar com a irmã. E quando alguém não consegue te dar uma resposta direta sobre algo tão simples, você sabe que está escondendo algo grande. Não dormi nada naquela noite, pensando em todos os sinais e todas as mentiras, e como ela vinha me tratando como um idiota por semanas. Percebi que não podia continuar vivendo assim, me perguntando todos os dias se minha esposa estava sendo fiel ou não. Decidi que precisava descobrir a verdade ou terminar as coisas, porque esse limbo estava me matando. Então, comecei a planejar contratar um detetive particular, porque precisava de provas antes de fazer algo drástico. Não cheguei a contratar um, mas estava pesquisando advogados de divórcio online, apenas para saber minhas opções, e honestamente me preparando para o pior cenário, onde teria que recomeçar minha vida inteira porque minha esposa estava me traindo com algum alpinista motociclista do escritório dela. Mas então, na terça-feira passada, tudo mudou, e eu descobri a verdade, mas da pior maneira possível. Lisa, amiga de Sara, me ligou completamente bêbada e divagando sobre o quão orgulhosa estava de Sara por finalmente seguir o conselho delas e me deixar com ciúmes, e como estava funcionando tão bem porque eu finalmente estava prestando atenção em Sara novamente. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, então pedi que explicasse e foi quando tudo veio à tona. Aparentemente, Sara e suas amigas divorciadas, Lisa, Mônica e Jennifer, vinham planejando toda essa farsa de caso extraconjugal por meses, como uma forma de me tornar mais atento e romântico. Elas convenceram Sara de que a
melhor maneira de fazer um homem apreciar o que tem é fazê-lo pensar que pode perder, o que é a lógica mais distorcida que já ouvi na vida. Lisa me disse que elas até ajudaram Sarah a inventar todos os detalhes sobre Jake, que aparentemente é um colega de trabalho real, mas com quem Sarah nunca teve uma conversa além de assuntos básicos de trabalho. E a instruíram sobre como agir de forma suspeita e secreta para me fazer pensar que ela estava traindo. E elas achavam hilário que o plano estivesse funcionando tão bem e que eu finalmente estivesse agindo como um marido ciumento que lutava por sua esposa. Desliguei na cara de Lisa e fiquei sentado por cerca de 1 hora, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Passei por todas as emoções que você pode imaginar. Primeiro, fiquei aliviado porque ela não estava realmente me traindo. Depois, fiquei confuso. Por quê? Porque alguém faria isso com o cônjuge? Então, fiquei mais furioso do que jamais estive em toda a minha vida, porque percebi que minha esposa vinha me torturando de propósito por semanas. Quando Sarah chegou em casa naquela noite, contei que Lisa tinha ligado e revelado tudo. Vi o rosto dela ficar branco. E então ela começou a chorar e a se desculpar, dizendo que tinha sido apenas uma brincadeira boba, que nunca quis que fosse tão longe e que ia me contar a verdade em breve de qualquer maneira, mas eu estava com tanta raiva que mal conseguia falar. Disse a ela que fingir trair o marido não é brincadeira, é abuso emocional. Ela continuou tentando explicar como as amigas a convenceram de que nosso casamento estava ficando monótono, que eu a estava tratando como algo garantido e que ela só queria que eu lhe desse mais atenção e apreço. E ela disse que o plano tinha funcionado, porque eu tinha sido mais afetuoso e atento nas últimas semanas, o que me deixou ainda mais furioso. Porque ela estava certa. Eu vinha me esforçando mais porque pensei que estava perdendo. Eu disse a ela que o que ela fez foi doentio e manipulador, e que em vez de apenas conversar comigo sobre se sentir desvalorizada, ela escolheu me fazer pensar que estava tendo um caso e me ver sofrer por semanas, que perdi o sono, perdi peso e estive infeliz todos os dias pensando que meu casamento estava desmoronando e ela apenas continuava dizendo que sentia muito e que havia cometido um erro. Mas aqui está o X da questão, e é isso que todo mundo parece não entender quando tento explicar. Não foi apenas um erro ou uma piada de mau gosto. Foi uma campanha calculada para mexer com a minha cabeça e minhas emoções. E funcionou exatamente como elas planejaram, o que significa que Sarah sentou lá todos os dias me vendo desconfiado, preocupado e com ciúmes. E ela sabia exatamente por que eu estava me sentindo daquele jeito, porque ela estava causando isso de propósito. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais irritado ficava, porque percebi que toda vez que tentei conversar com ela sobre o quão distante ela estava sendo, ela me fazia sentir como se eu estivesse sendo paranoico e inseguro. E toda vez que eu perguntava sobre trabalhar até tarde ou receber mensagens misteriosas, ela agia como se eu estivesse sendo controlador e ciumento, quando o tempo todo ela sabia que seu comportamento era projetado para me fazer sentir exatamente assim. E a pior parte é que as amigas dela acharam isso engraçado. Elas acharam divertido me ver sofrer e duvidar de mim mesmo e do meu casamento. Provavelmente estavam falando de mim pelas costas e rindo de como eu era ingênuo e como o plano estúpido delas estava funcionando bem. E Sarah fez parte de tudo isso. Ela estava participando ativamente para me tornar o motivo da piada delas. Disse a Sarah que precisava de um tempo para pensar, mas na realidade, eu sabia que não conseguiria passar nem mais um segundo naquela casa. Assista a história completa na rede vizinha pesquisando. Esposa ouviu as amigas divorciadas e agora ela também está divorciada. Ou aguarde para assistir a parte 2 aqui no perfil.